Sim, eu preferi o momento com Deus, a eternidade com Deus, do que algo momentâneo que ia acabar rápido. E hoje, como você vive o seu ministério? Você namora? Você é casado? Eu sou solteiro, eu preferi me guardar para Deus, porque a promessa que Deus tem para mim viajar para os quatro cantos desse mundo. Para isso acontecer, eu preciso estar ligado no meu ministério, na minha chamada e no propósito que Deus tem para a minha vida. Mas se no momento agora, se eu falasse, não, vou casar, eu ia cortar essa promessa, porque eu iria cuidar de uma família, do outro ministério que é dentro de casa. Mas Deus, ele falou comigo que ele iria me levar para os quatro cantos e eu vou viver a minha promessa e vou viajar, vou fazer aquilo que Deus me mandou, que é pregar, louvar os quatro cantos dessa terra e o nome do Senhor ser glorificado. Então você escolheu obedecer. Você vive um celibato, né? Você vive Sim. só pelo chamado de Deus. Então você renega a carne para viver a vontade de Deus, né? Então são poucas pessoas que elas conseguem deixar. Então é fácil para você, você tem desejo, assim, você... Como que você vive esse celibato, esse momento de entrega? Porque não é fácil, né, Lucas? Você é jovem, você é novo, você é bonito, então sempre vai ter as pessoas, as moças, né, as pessoas que vão estar interessadas em você. Então, como você resiste? Você foge? Como que você lida com tudo isso? Eu lido com essa circunstância como eu estou na igreja 24 horas por 48, faço visita, oração, monte, jejum, eu me consagro para não ficar com esses respingos e essas vontades, esses indícios. Mas eu sempre estou ligado na mente em Deus e no meu propósito, e mais importante, a minha chamada. Então, você consegue lidar no jejum e na oração. Então, você ora bastante, para o quê? Para matar a carne, para sufocar. É isso que você faz, então? Isso para matar a carne. Então, você consegue ir lidando com a situação, né? Então, você tem a carne, mas você opta pelo chamado de Deus, né? Então, hoje você está encorajando pessoas que tiveram essa chamada. Não é para todos, né, Lucas? Tem gente que casa, tem gente que tem família, mas quando Deus falou com você, você sentiu essa necessidade, você sentiu esse desejo de se reservar para o chamado, né? Como muitos profetas da Bíblia, que tem alguns que casaram, outros ficaram só. Então você sentiu isso? E quando foi? Logo que você veio para Jesus ou depois de alguns anos que o Senhor exigiu isso de você? Quando eu vim para Jesus, eu comecei a deparar que o Senhor ele estava me chamando para um ministério diferenciado, para uma chamada diferenciada. Ele sempre me levava para viajar para missão. Já fui muito para Rio de Janeiro, já fui para Minas Gerais, já fui para Piauí, DF, e Deus foi só me levando para lá e para cá. E eu consegui entender que a minha chamada era solo, era sozinho. E Deus ele foi estreitando o meu caminho para me entender que é eu e ele e uma promessa. Como você lida com as cantadas, com os pratos? Como que você faz? Você trata bem e vai tirando de lado ou você é objetivo e fala para a pessoa, olha, eu estou vivendo o meu chamado. Como você lida? Porque você hoje gravou, você tem fama, né? Você é reconhecido no Brasil. Então, como que você lida com tudo isso? Eu costumo dizer, quando a pessoa vem dar em cima ou vem falar algo para tentar tirar o meu foco, eu falo assim, eu sou uma pessoa que tem um foco. Qual que é o foco? A minha promessa, alma e o reino. E eu não posso perder. E alguém fala assim, mas vamos casar, vamos... Assim, eu preferi o primeiro casamento que eu tive. E desse casamento não tem como eu fugir. Que eu casei com o reino, eu casei com o céu, eu casei com o Rei da Glória. E ele cuida de mim e não me deixa faltar nada. E você assina, essa aceitação você tem na sua vida. Então hoje você é conformado com essa reserva em Deus. Então você se sente bem com o seu chamado, né? Você consegue viajar, você tem a sua família. Então hoje você se sente completo. Não, você tem sua carne, mas você consegue lidar, como você disse, através do jejum, da oração, e você vai vivendo. E você não pensa assim, como
de ter uma família mais para frente, ou você acha que vai ser definitivo, sim, entre você e Deus? Ou você pensa que é um período? Como você encara tudo isso? Você tem vontade de ser pai, de deixar uma geração aí, né, um filho, para continuar o seu legado? Ou você pensa que isso é um futuro que Deus pode mudar? Porque Deus pode mudar, né? Sim. Para você ser pai, para assim deixar aí um filho ou uma filha, para continuar o seu legado. Como que você encara? Você acha que isso é definitivo? Você vai viver? Ou você pensa que mais para frente Deus pode mudar? Como que você encara tudo isso? Eu encaro que Deus ele pode mudar mais para frente, mas no momento, esse período, pelo que eu estou vivendo, estou vendo que eu vou viver a totalidade da promessa, o Senhor ele tá gravando mais tempo para acontecer tudo isso, porque o Senhor tem promessa na minha vida. Para mim viajar para fora, para mim ir para os Estados Unidos, para mim ir para Portugal. Para isso acontecer, eu ainda tenho que continuar se resguardado. Para mim viver essa totalidade lá do outro lado, eu preciso estar naquilo que o Senhor tem preparado para mim. Reservado, né? Reservado. Até para você ter mais tempo também, porque como a família, né, acaba ali você exigindo mais tempo de você. E hoje você solteiro, você consegue, porque tem pessoas, né, que vai nos assistir que ela vive isso. Deus cobra dela para ela ficar solteira. Eu sei que não é fácil, né? Então tá alguém aqui que conseguiu, que consegue. Não é Consegue. fácil para você lidar com tudo isso, essa reserva de cada um. Deus quer algo, né? De você, ele quis essa reserva de você ficar só, né? Para viver o chamado dele. Então, tem pessoas que vivem isso e há uma dificuldade, né? Mas você aqui, você está orientando, contando o seu testemunho, que não é fácil, Lucas, mas é possível sim. Você se abster, né, dos desejos carnais para viver a promessa de Deus. Então você decidiu agradar a Deus, é isso, Lucas? Sim, eu preferi agradar a Deus. Nesse momento, muitos jovens optam por balada, por fama, por sair. Até o mesmo jovem, quando ele sai do mundo, vem para a igreja, ele já vem no foco de casar. Ele já vem no foco de montar uma família. Eu não. Eu já vim no foco de viver aquilo que Deus tem para minha vida. Eu já vim no foco de eu entender o porquê e o para que eu sirvo. Porque quando o Senhor ele prepara um fujão, que o Senhor manda para ir para um lado, ele vai para o outro, daí os marinheiros têm que fazer o quê? Perguntar para ele: ei, que ocupação é tua? De onde tu vem? De onde tu vai? Então, nesse momento, a gente tem que entender qual ocupação que é nossa. Se Deus mandou a gente ficar, a gente fica. Se Deus mandou a gente ir para o lado direito, a gente vai. Se o Senhor mandou a gente para o lado esquerdo, a gente tem que ir. A gente não pode fugir daquilo que Deus tem preparado pela nossa vida.